Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham no Política em Foco por todas as plataformas digitais na Connect TV no Brasil e também em Portugal. Hoje o nosso entrevistado é o ex-deputado, mas sempre deputado, Eduardo Cunha, protagonista de um dos capítulos mais importantes para uns, mais trágicos para outros, da história recente da política brasileira. Ele já está aqui hoje. Em especial, estamos gravando diretamente da sala do senhor Vrege Sanazar, nosso padrinho eterno aqui em Osasco. Então, obrigado, antes de mais nada, de ceder o espaço para essa entrevista. Muito bom. Agora, boa tarde já, né? De bom dia para boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você possa estar assistindo. É um prazer enorme participar desse programa com você. É uma honra para mim. Espero poder atender as expectativas. E atenderá, tenho certeza. Deputado, eu quero começar esse bate-papo da gente aqui. Evidentemente que o senhor lançou um livro falando, né, Tchau, querida, os bastidores do impeachment, que foi o que notabilizou, te colocou, vamos dizer, como uma página que vai ser indelével na história da política brasileira, para o bem ou para o mal. Mas eu quero que o senhor conte um pouquinho a sua versão, a sua verdade em relação àquele momento, e evidentemente vou lhe fazer muitas provocações democráticas nesse bate-papo aqui. Sem problema. Em primeiro lugar, todas as suas provocações que você fizer estão respondidas no livro. Sim. Então, sem querer fazer propaganda do livro, mas já o fazendo, você tem um livro, que é o livro Tchau, querida, o Diário do Impeachment, que são 808 páginas, não é um livro qualquer, né, de tamanho. Eu sei que ele ficou grande, sim, mas é um livro que não trata somente da história do impeachment, necessariamente o fato concreto do impeachment. Sim. Ele é um livro que tem um apanhado histórico, ele vem desde a proclamação da República, ele passa pelo Estado Novo, passa pela lei do impeachment, que é de 1950. O impeachment foi usado a primeira vez com Getúlio Vargas em 54, ele venceu na Câmara, foi usado na segunda vez com Collor, que ele acabou cassado, e depois finalmente com a Dilma. Eu trago as eleições presidenciais, passo pelo regime militar, depois do regime militar, a Constituinte de 88, todas as eleições que ocorreram depois disso, um nível de detalhes, inclusive por causa do Collor, eu participei. Então eu trago um impeachment do Collor, e a partir daí a gente vem as eleições de Fernando Henrique Cardoso e reeleição, a eleição e reeleição do Lula, depois a gente vem a eleição da Dilma, e aí a partir do meio do mandato da Dilma que começa o processo que acabaria culminando no impeachment da Dilma, que vem a ser as manifestações de 2013, a partir daí o processo de reeleição da Dilma e como ela saiu tão mal daquela reeleição que efetivamente ali começou o seu próprio impeachment. E a gente costuma dizer o seguinte, uma das grandes críticas que eu faço no livro é sobre a própria reeleição, que foi feita por oportunismo do Fernando Henrique Cardoso para beneficiar ele mesmo, porque até uma alteração para ele fazer a nível constitucional para permitir a reeleição teria que valer para o próximo e nunca para ele. Mas valeu para ele e aquilo deformou o sistema político brasileiro e eu trago essa análise com, digamos assim, comprovação de dados. Agora, é importante, já tentando responder um pouco a tua pergunta, o livro ele não traz a minha versão, ele traz os fatos que eu protagonizei. Nesse período, a partir de depois que começa a minha, digamos assim, a minha assunção à presidência da Câmara, em 1º de fevereiro de 2015, o livro se torna um diário. E nesse diário eu relato tudo o que aconteceu com dia e hora, fatos, as articulações, todos os bastidores estão relatados, não é a versão. Eu até tenho um apanhado ao fim do livro, que é uma parte opinativa minha. E lê quem quer. Você pode não gostar de mim, não precisa ler. Agora, os fatos que eu protagonizei na abertura do processo impeachment, eles estão relatados lá como eles ocorreram, não é versão. É simplesmente a fotografia do fato, porque o protagonizou que fui eu. Muitos podem querer se apropriar do que ajudaram no impeachment, eu vejo às vezes alguns se apropriando, mas na verdade, se não fosse eu, o impeachment não teria sido aberto. Então é simples assim. Então eu coloco ali tudo aquilo que levou ao processo de impeachment com todas as suas explicações. Por exemplo, as razões do impeachment. O impeachment, a Dilma cometeu um crime de responsabilidade. E eu relato qual é esse crime, com que ela foi julgada. Porque muita gente pensa que foram as pedaladas fiscais. Aliás, as pessoas nem sabem o que é pedalada fiscal. Virou um termo tão comum que todo mundo sabe que é uma coisa errada, mas não sabe o que é. Pedalada fiscal é a utilização
dos bancos públicos para pagamento de despesas públicas. Aconteceu, por exemplo, na reeleição da Dilma em 2014, onde a Caixa Econômica pagou o Bolsa Família, o Banco do Brasil pagou o crédito agrícola, uma série de despesas que foram feitas em substituição à União. Sim. Só que em 2015 a Dilma não fez pedalada fiscal. E eu não aceitei nenhum pedido de impeachment que se tratava da pedalada fiscal, porque eu entendia que aquilo fazia parte do primeiro mandato dela, que tinha terminado em 31 de dezembro de 2014. Eu não poderia responsabilizar ou aceitar a responsabilização por fatos que ocorreram no mandato passado. Porque se o Aécio, por exemplo, tivesse vencido a eleição em 2014, como é que eu ia responsabilizá-lo por esses atos? Teria outro presidente da República. Então, o meu entendimento, nos vários impeachments que eu rejeitei, era que pedalada fiscal era um problema do mandato anterior dela, e isso não seria tratado. Aí o pessoal fez muita onda, o Tribunal de Contas rejeitou, e por causa... Nada disso foi o fator motivador do impeachment. Você vai me perguntar qual foi o fator motivador do impeachment? Simplesmente eu vou lhe responder. A lei orçamentária de 2015 previa um superávit fiscal. E a Dilma, no meio do ano de 2015, ela entendeu a sua equipe que não ia ter mais superávit, até porque ela havia pago as pedaladas fiscais de 2014. Sim. O superávit que estava planejado na lei orçamentária ia virar um déficit. Ela tinha um superávit de 80 e ia virar um déficit de 20, em ordem de grandeza. Só até aí tudo bem, ela mandou um projeto ao Congresso, se o Congresso o aprovasse e ela executasse o orçamento depois disso, não teria problema nenhum. Acontece que antes do Congresso aprovar, ela editou 5 decretos de execução orçamentária em agosto de 2015, autorizando as despesas sem que o Congresso tivesse aprovado a mudança da meta. Então aí ela praticou um crime. Foram esses 5 decretos que deram origem ao pedido de impeachment que eu aceitei. E mais, esses 5, porque as pessoas têm que entender também qual é o papel da Câmara, qual é o papel do impeachment. O presidente da Câmara, que no caso era eu, tem um ato monocrático, um ato individual, sim, de aceitar, autorizar a abertura do processo. Mas o processo, ele tramita numa comissão da Câmara depois. Se eu autorizasse, não teria tido. Sim. Mas eu autorizando, ele segue um rito. Qual foi o rito? Uma comissão na Câmara, essa comissão vota na comissão e depois o plenário da Câmara tem que, por 2/3, aprovar esse parecer, aí ela é afastada e o Senado julga. O Senado assume a função de tribunal que julga, tanto que o presidente do Supremo Tribunal Federal assume a presidência do Senado, foi o que aconteceu. Sim. Então o Senado Federal julgou essa decisão da Câmara e condenou ela dos 5 decretos em 2. 3 até ela foi absolvida, mas dos 5, 2 ela foi condenada. E foi essa a razão da perda do mandato dela. O senhor fez uma explicação, e daqui a pouco eu vou voltar um pouco na politização do bem que falta, mas eu quero falar disso. Mas nada disso teria acontecido sem haver um momento político propício para isso. Porque também não adiantava ela ter cometido qualquer tipo de crime se a Câmara e o Senado não estivessem dispostos, por pressões populares, pelo momento político, pela economia estar um desastre naquele momento, vamos dizer, a bola de neve só segue em frente se a gente alimentar com mais neve. Bom, aí você chega à conclusão que é uma coisa que a gente escreve isso também no livro, não querendo ser chato, que é o seguinte: o impeachment é uma conjunção, aí sim, é a minha opinião, mas os fatos que aconteceram até hoje no país mostram isso, que tem que conjugar 3 coisas. Haver o crime de responsabilidade, a perda do apoio popular e a consequente perda do apoio congressual. Se você voltar e ler a história que aconteceu com o Collor, não houve crime de responsabilidade com o Collor. O Collor teve uma Fiat Elba. Aquilo seria uma ação penal. Essa ação penal, ela teria que ficar sobrestada até o fim do mandato dele, porque o presidente no exercício do mandato não pode responder por algo que acontece antes do início do mandato dele. Ao fim do mandato ele iria responder, e o Collor foi cassado por isso, e simplesmente ele foi depois absolvido nessa ação penal pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, na verdade, o Collor teve apenas a perda do apoio popular, que é muita coisa, e a perda do apoio congressual. Eu diria a você que a perda do apoio congressual ocorre quase como uma decorrência da perda do apoio popular. É quase impossível que aconteça sem ter o apoio popular. Sem ter a perda do apoio popular. Você pode pegar, por exemplo, logo em seguida do impeachment da Dilma, houve denúncia contra Michel Temer já na presidência da República, e a Câmara não aprovou.
E ele não tinha apoio popular nenhum. Ele conseguiu manter o apoio congressual e impediu a aprovação da autorização para ter processamento de uma denúncia de uma ação penal contra ele no Supremo. Sim. Porque a Câmara tem que autorizar também as ações penais do presidente da República no exercício do mandato. Não é só o impeachment, porque a Constituição ela prevê o seguinte: você tem 2 tipos de crimes que o presidente pode cometer: o de responsabilidade e o comum. O de responsabilidade, o julgamento é pelo Senado. O crime comum, uma vez a Câmara autorizando, o julgamento ele é do Supremo. Então, existem essas diferenciações. Então, o Michel conseguiu vencer 2 votações, não foi uma não, foram 2. Então, ele não perdeu o apoio congressual, apesar de estar no mesmo limbo de apoio popular que chegou a Dilma na época do impeachment. Mas não ajudou de alguma maneira, vamos dizer, teve uma pressão em cima do Michel. Ele não tinha apoio, mas ele não tinha, vamos dizer, um movimento tão grande que não fosse do próprio PT de críticas, porque, de alguma maneira, ele virou, como o senhor... Na época, eu vou usar um apelido da época, meu malvado favorito e tal. Meio que quem odiava o PT começou a torcer pro Michel Temer. Não, tá vendo? Ó, até o Michel Temer é melhor. Então, ele não chegou a ter, vamos dizer, um movimento que não fosse exclusivamente da esquerda contra ele. Os outros suportaram ele por algum momento. Eu acho que tem uma coisa mais forte do que isso. O que acontece? Isso eu também coloco no livro, até atribuo a frase é verdadeira. Onde tem o livro? Porque o senhor está me deixando curioso, eu quero... Mas esse é meu objetivo, te deixar você e quem está assistindo curioso. Por favor, porque senão agora... você não compra o livro. Exatamente. A gente aqui também precisa sobreviver. Exatamente. Então o que acontece? Você tem que pensar o seguinte: eu escrevo isso e atribuo ao Ciro Nogueira antes do período do impeachment. O Ciro está aí para confirmar. A gente não tira presidente na política, a gente põe presidente. Então você não tirou a Dilma na política. No impeachment, sim. Mas na política você colocou o Michel. Sim. Então você não tinha ninguém para colocar no lugar do Michel. Essa que é a verdade. Então, por causa disso é que o impeachment ou a autorização para o processo contra o Michel não prosperou. Porque não tinha presidente para colocar. Exatamente. Talvez se tivesse, pudesse ter prosperado. Você acha que se o vice do Bolsonaro não fosse o Mourão, alguma coisa poderia ter evoluído? Porque uma das teses durante o mandato do Bolsonaro é que falava assim, a própria esquerda não quer tirar o Bolsonaro, porque se entrar o Mourão a coisa é pior na cabeça da esquerda. Eu acho que a política não viu o Mourão como uma possibilidade de ser um substituto do Bolsonaro. Não é que o Mourão não quisesse, né? Talvez isso. Mas aí tem uma pequena diferença. Não teve um pedido de impeachment aceito contra o Bolsonaro. Sim. E não vai ter, não iria ter no momento que o Bolsonaro conseguiu, no segundo biênio, tirar o Rodrigo Maia, o seu apoiador, e elegeu o Arthur Lira. Então, nesse momento, ele acabou com a possibilidade de impeachment. Essa que é a verdade. O Bolsonaro consolidou o poder na Câmara. Aquele primeiro biênio, ele estava com o presidente da Câmara, que estava sabotando o governo, que queria o impeachment dele, mas também era covarde para fazê-lo. Rodrigo Maia. Porque também você precisa ter coragem. Sim. Né? Não é só basta querer fazer ou torcer para fazer, tem que ter coragem. Sim. Assinar aquele papelzinho ali como eu assinei, encarar o que eu carei, poucos vão fazê-lo. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou Bom, então fica posto assim. Quem quiser saber mais sobre o impeachment da Dilma, saber a história e os relatos, né, desse diário do impeachment, evidentemente está aí o livro à disposição para quem quiser comprar. Mas eu estou aqui disposto a te esclarecer. Não, mas eu vou pular. O livro são 808 páginas. Eu vou pular. Eu não vou conseguir, no tempo que você está me entrevistando aqui, falar as 808 páginas. Posso falar um pouquinho, resumindo. Não, nós vamos falar agora um pouco da atualidade e começar dessa atualidade. Ou melhor, resgatar só um pouquinho para trás, eu não sei se isso está no livro, mas eu queria a sua opinião. Aquela aberração, pelo menos ao meu entender jurídica, de caça a Dilma e deixar ela elegível com uma interferência direta do STF. Como é que isso... Ali não começou a ser talvez a primeira asa de fora mais declarada do STF com um cunho político? Não, porque ainda não foi uma decisão do STF, né? Vamos dizer o seguinte, aquilo foi uma decisão... Vamos olhar o que aconteceu. Ali o Senado virou o tribunal. Os ministros, os julgadores eram os senadores. O presidente do Supremo estava apenas presidindo a sessão do Senado Federal. Ali houve um requerimento para dividir a pena, que é uma coisa absurda. Porém, o presidente do Supremo, exercendo a presidência do Senado, resolveu deixar a critério do plenário resolver. E o plenário decidiu isso.
Agora, se me pergunta, isso estava correto? Está na Constituição? Claro que não. Se não está na Constituição e o STF tem que ser o guardião da Constituição... Mas ali, o presidente do Supremo, ele não agiu naquele momento como ministro do Supremo interpretando. Eu entendo. Ele agiu como presidente da sessão. O que iria acontecer? A Dilma se candidatou ao Senado. A minha própria filha impugnou ela. Essa que é a verdade, que é a autora do livro comigo. Ela impugnou ela. Outros impugnaram. Ela perdeu a eleição. Se ela tivesse vencido a eleição, isso ia ser discutido no Supremo. Ia ser rediscutido. Duvido que se manteria. Ela não manteria o mandato. Mas o senhor entendeu que a minha abordagem é a seguinte: o Supremo, sendo o guardião da Constituição, mesmo se o Senado passou por cima da Constituição, eles não deveriam ter interferido? Mas o Judiciário, em tese, tem que agir por provocação. Ele não age de ofício. Então, a provocação... Alexandre de Moraes já ouviu essa frase alguma vez? Não, enfim, mas ele age por provocação. Entendi. Se não for provocado para debater o tema, você não tem como fazê-lo. Em tese é isso, né? Sim. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, já avançando o que você vai falar, o problema do ativismo judicial, que está muito presente, e eu tenho sido um crítico, mas eu não critico posição ou decisão individual. Sim. Eu fui o maior prejudicado por decisões do Supremo. E também fui beneficiário, vou ser muito franco a você, eu fui afastado da presidência da Câmara do mandato de deputado por uma decisão absurda e esdrúxula do Supremo. Simplesmente quando eu autorizei o processo de impeachment, e que depois foi votado, eu primeiro autorizei o processo de impeachment, aí o que aconteceu? Uma semana depois que eu autorizei o processo de impeachment, fizeram uma busca e apreensão pelo Procurador-Geral da República na minha casa, na residência oficial da Câmara. Aí o que aconteceu? O Procurador-Geral da República entrou com um pedido de afastamento meu para o Supremo Tribunal Federal, que foi na mão do Teori Zavascki, isso em dezembro de 2015. A votação do plenário da Câmara foi em 17 de abril de 2016. 3 de maio de 2016, 15 dias depois, os parlamentares do PT entraram com uma ação no Supremo pedindo meu afastamento, sabe por causa de quê? Dizendo que eu era o vice-presidente da República pelo afastamento da Dilma, que eu não poderia assumir a presidência da República, que tinha denúncia no Supremo. Sim. Aí entraram numa terça-feira às 5 da tarde, marca o julgamento para quinta-feira de manhã, sem que o relator tivesse recebido o processo. Aí o que acontece? O Teori Zavascki, que estava com pedido feito pelo Procurador-Geral da República, de dezembro, aí resolveu considerar que aquilo era urgente, deu uma liminar e me afastou do mandato e da presidência da Câmara. Foi assim que eu fui afastado. Tudo muito combinado com os russos, não sei com que os chineses. Foi combinado. Mas é que não, e os parlamentares do PT, antes de entrarem com a ação, já estavam fazendo um discurso no plenário dizendo que eu ia ser afastado. Ou seja, se você pegar a nota taquigráfica, você vai ver isso tudo que eu estou te falando. Aí eu não tinha recurso. Aí eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade por 3 partidos políticos, pedindo que desse interpretação conforme a Constituição das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. O que significaria isso? Teria que submeter o meu afastamento ao plenário da Câmara 24 horas depois. Que é assim que se dá quando tem a prisão em flagrante, por exemplo. Sabe quando é que foi julgada essa ação? 1 ano e meio depois. Foi julgada quando o Aécio foi afastado do Senado e deram ganho de causa a essa ação e simplesmente o Aécio foi submetido ao afastamento dele ao plenário do Senado, 24 horas depois. No meu caso, se tivesse sido submetido, eu não teria sido afastado. Eu fui proibido de entrar na Câmara pelo Supremo. E mais, essa ação que eles entraram, que eu não podia assumir porque eu poderia ser o presidente da República, o próprio relator da ação, que ficou sendo o ministro Marco Aurélio, 6 meses depois deu uma liminar afastando o Renan da presidência do Senado. Por esse mesmo motivo. Sim. E o Renan não obedeceu, não atendeu o oficial de justiça. Aí foi para o plenário do Supremo para decidir a Kizumba. Sabe o que decidiu o plenário do Supremo? A ação não era válida para essa finalidade. Não, o Renan foi mantido na presidência do Senado, ou seja, eu fui afastado por uma decisão política do Supremo. Agora, o mesmo Supremo que afastou a decisão política, me afastou do mandato, foi o mesmo que anulou as aberrações que o Moro fez e anulou a minha condenação. Então eu posso criticar o Supremo e posso também dizer o seguinte, tem momentos, então que ele é justo. O Supremo tem um ativismo judicial, isso tem que ser contestado e combatido por todos nós. Sim. Eu dou sempre um exemplo para mostrar esse ativismo. Você pega, por exemplo, o Barroso, no habeas corpus para libertar uma mulher presa por aborto. Ele simplesmente resolve legalizar o aborto até 3 meses de gestação, no voto de um habeas corpus. Então a gente tem aberrações enormes. Você não pode ter um ministro do Supremo que em uma decisão monocrática ele suspenda uma lei aprovada pelo Congresso, que ele suspenda uma política pública, que ele impõe uma política pública numa decisão monocrática, que a gente tem que acabar com isso, tem que impedir que isso seja feito. Então tem sim, se você hoje pegar a Praça dos Três Poderes, que ela foi feita pelo Oscar Niemeyer para colocar o Congresso no centro,
e o poder judiciário de um lado, o executivo do outro, hoje você pode inverter. Põe o judiciário no centro e volta do lado do legislativo. No centro, né? Talvez num pedestal. A nossa Constituição que fala que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si, eles hoje não são nem harmônicos e tão pouco independentes, porque todos os outros dois, o legislativo e o executivo hoje, são dependentes do judiciário. Então a coisa é um pouco mais complexa. Eu defendo uma nova Constituinte, para a gente discutir essa história. Não, eu não quero atacar a decisão A ou B que o Supremo deu. Se a decisão está sendo dada, é porque o sistema ou todo mundo está permitindo que seja dado desse jeito. Como é que a gente tem que combater? Tem que combater na lei, na legislação. Que não é, eu não combato no discurso. Sim. Não é no ataque, entendeu? Deputado, tudo que o senhor falou até agora, ou boa parte do que falou, é muito técnico. Envolve um pouco de juridiquês e principalmente conhecimento de Constituição, até das funções de cada cargo, por que um senador tem tal poder, um deputado, do equilíbrio das forças, tudo isso é muito distante da realidade da grande parte da população. Sem dúvida. Eu, sem ser arrogante ou sem querer ofender ninguém, eu imagino que pouco mais de 5% das pessoas do país vão entender tudo que o senhor falou até agora. E aí a gente tem que dar um passo além, que é o passo político. Como traduzir tudo isso daqui para, vamos dizer, o enfrentamento político, o debate político e transformar isso numa forma um pouco mais popular, para que as pessoas entendam a importância na hora que chega lá na frente da urna de digitar um número que vai eleger o seu vereador, principalmente no legislativo. O executivo, as pessoas têm um pouco mais de noção, mas do legislativo, absolutamente as pessoas não entendem. Como é que faz para transpor isso e levar para a população? Em primeiro lugar, a população tem que se interessar mais pela eleição do Legislativo. Nós fizemos pesquisa pelo meu partido e 88% dos eleitores de São Paulo não lembram em quem votaram para deputado em 2018. Você sabe que sábado, por exemplo, eu estava numa reunião, tinha umas 50 pessoas. Eu fiz uma pergunta, vocês lembram? Quem é que lembra aqui que votou para deputado? Só uma pessoa das 50 que votou em branco tinha votado em branco. Quer dizer, só lembra por isso. Se tivesse votado em alguém, talvez não lembrasse. Então, o negócio é um pouquinho mais grave. Quer dizer, essa é uma coisa de duas mãos, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte: a cadeira não vai ficar vazia. Se você não lembrar, não quiser participar ou estar nem aí para o que vai acontecer, certamente alguém vai sentar lá. E certamente vai ser alguém que você não queira. Então depois não adianta reclamar. Então, você falou uma coisa que é verdade, que a gente acaba tendo que ter uma defesa muito técnica das posições, mas o Supremo, quando decidiu as coisas, também decidiu em base no linguajar técnico, que também a população não entendeu o que estava falando. Mas, no entanto, o que fica para a população, quando a coisa é negativa, ou seja, o Supremo condenou fulano, ou o Supremo fez aquilo, é porque o Supremo está certo, né? Então, a que fica na cabeça... O Supremo, né? O nome já está lá. Já está lá. Então, as pessoas, claro, todo mundo vai ter a formação para poder entender o que está acontecendo, mas você tem que buscar um interesse na representação de quem vai poder combater o que está sendo feito de errado, ou pelo menos da forma que nós entendemos que seja errado. Então, você não vai conseguir superar. E nós temos ainda um fator a mais. O advento da TV Justiça, por exemplo, transformou os julgamentos do Poder Judiciário em quase que um palco de arquibancada. Hoje é capaz da população conhecer mais os nomes dos 11 ministros do Supremo do que conhece do parlamentar que votou. Sem dúvida. Então, alguma coisa está errada, porque, em tese, os juízes deveriam falar nos autos, não na TV. Mas na hora que a gente permitiu que viesse a TV Justiça e a Suprema Corte Americana, por exemplo, você não tem julgamento público. Então, o que sai escrito depois. Dizer, existe toda uma conjuntura que é o processo que vai se amadurecendo. A população vai procurando se informar, alguma cultura a mais vai adquirindo cada um em função disso. Esses 5% acaba virando 10% com o tempo. Você tem que ter mais gente lembrando que votou no seu deputado. A atuação tem que ser mais contestada por todos. Tem que ter mais espaço, como você está dando, para poder falar isso. Eu ia falar disso. Então é um conjunto. Eu ia falar disso. A imprensa contribui nessa desinformação, e a desinformação, não estou falando de fake news, é a dificuldade de se levar
pautas sérias. Por exemplo, depois do impeachment, eu não me lembro de ter visto o senhor dando uma entrevista sendo levado a sério, que eu digo assim, sem ser atacado pelo jornalista, sem ser pressionado de maneira deselegante. Olha, ou contorcida. Mas deixa eu lhe dizer, bom, a grande mídia tradicional, ela primeiro não dá espaço para que você fale no tempo que a gente está falando. Quando o Márcio vai lhe ouvir por uma coisa rápida, e certamente as matérias, porque hoje por exemplo... Vira uma frase, né? Não, é muito simples. Eu não consigo mais ver o Jornal Nacional. Eu não assisto mais, eu não consigo. Acho que uma boa parte da população também não consegue. Eu nunca vi o ponto que tem hoje, olha que eu tenho um pouco de experiência disso, e você vê jornalistas fazendo passagens de matéria com editoriais. Ou seja, não é a opinião da emissora que está expressada, não. As matérias são opinativas. Então, nós estamos vivendo um momento que a grande mídia, ela é absolutamente tendenciosa, ela é totalmente contra o Bolsonaro de uma tal maneira que já não é mais rejeição, é aversão. É a aversão que eles querem que passe para a população a figura do Bolsonaro. É assim que eu leio o que eu leio, o que eu vejo quando vejo. Então, as mídias alternativas, quer dizer, ou as mídias não tão tradicionais, ganharam espaço em função disso. Houve uma diluição da mídia, consequentemente, esses espaços que têm sido mais buscados. Você viu o próprio exemplo do Bolsonaro, recentemente em podcasts, de tudo, é o que eu tenho procurado também fazer, de modo que a gente consegue fugir um pouco da opinião publicada, né? Existe uma diferença da opinião pública Sim. e da opinião publicada. Sim. A gente assiste muito nos grandes meios a opinião publicada. E eu busco a opinião pública. Falando agora deste momento, início do processo eleitoral, oficialmente, começando agora, o senhor busca uma cadeira, deputado federal por São Paulo. Sim. A pergunta que eu faço é por que e como, qual é a estratégia, o que o senhor pretende falar para o público, para a população, que o qualifique para defender. E a gente sabe que, ou deveria saber, a maior parte da população deveria saber, que o legislativo é justamente para você buscar eleger diversas opiniões. Você não tem que ter só quem gosta de um ou de outro, são diversas pautas. Qual é a pauta que o senhor defende que o diferencia dos demais candidatos e o que o senhor traz dessa experiência recente para oferecer para a população como uma opção real? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tive 4 mandatos como deputado federal. Se eu não tivesse feito nada, os meus 4 mandatos, e eu fiz muito, só o fato de autorizar a abertura do processo de impeachment do PT já teria valido os 4 mandatos. Então, esse é vamos dizer, a realização política. É o seguinte, você tem que olhar o futuro pelo passado. O que credencia você é acreditar no futuro que você possa prometer é o que você fez no passado. É o que dá credibilidade. Você pode até ter pessoas que não têm passado ainda, vão prometer para o futuro e pode até executá-las com perfeição. Isso pode acontecer, não estou dizendo que não aconteça. Mas é muito mais fácil para você compreender quando eu digo o seguinte: não, você está me entrevistando, você já entrevistou 200 pessoas no passado, de bom nível, você fez entrevistas legais, então eu vou olhar você pelo seu histórico e vou avaliar você como entrevistador por tudo que você fez, não só necessariamente para a entrevista que você está tendo comigo. Então, mesma coisa um deputado. Então eu vou lá, você tem que olhar a vida de cada um e o que fez quando estava no exercício do mandato. Porque nós tivemos, inclusive, uma grande safra que entrou em 2018, que é uma safra que a gente chama que berra muito, mas produz pouco, né? Qual foi a efetividade do mandato dessa turma que berra muito? Eu não vou. E tem um detalhe fundamental. A gente desvincula muito a eleição de presidente da eleição dos deputados. Isso que gera uma das grandes pautas da nossa crise política, porque a governabilidade tem que se dar, se você vai se eleger deputado, tem que saber qual vai ser o seu comportamento com o presidente que for. Se você quer eleger um presidente que quer que ele governe, tem que votar em deputados que estejam com o presidente. Então, eu sou previsível. Se o Bolsonaro se reeleger, eu estarei na base de apoio ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder para o Lula, eu vou ser oposição.
Não tem discussão. Isso pode ser vamos dizer, um diferencial, por quê? Quem vai fazer oposição e se posiciona contra o Lula hoje, e aí a população dá uma olhadinha e fala, mas esse cara aí, se o Lula chamar para conversar de canto, ou o contrário, né? No caso do Bolsonaro, quem faz oposição, se chamar de canto, ele vai arrefecer. Você será ferrenho, naturalmente, contra um eventual governo Lula? Eu tirei o governo do PT. Como é que eu vou sentar para arrefecer perante o governo que eu tirei? Esse pode ser um diferencial disso. Mas não há dúvida nenhuma. Não é questão de ser um diferencial, é a credibilidade do que eu vou falar. Quando eu digo que seria oposição, você acredita pelo que eu fiz. Está escrito já. Se é diferencial ou não, isso é a população que vai interpretar. Tá. Mas a credibilidade está nisso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a minha posição é muito clara. Eu sou anti-PT. Além de ser, eu sou conservador de costumes, liberal da economia, fui um dos grandes lutadores contra a legalização do aborto. Então, você olha o meu histórico lá, ou quem for pesquisar qual foi meu comportamento como deputado, vai avaliar meu histórico. Se porventura for me apoiar, a campanha vai começar, ainda não começou, a campanha está começando, quando puder apresentar e efetivamente puder pedir votos, a pessoa vai avaliar se o que eu penso, o que eu me proponho a executar do que eu penso, se está compatível com as ideias dele. É assim que você tem que escolher um deputado. Só que esse campo do antipetismo, que talvez antes ele era muito restrito a pouquíssimos deputados, né? Tanto vamos dizer, nos governos Lula e no governo Dilma, ou até mesmo ali naquela transição com o Temer. Poucos se diziam publicamente antipetistas e tal. Esse espaço foi ocupado por muita gente, inclusive muitas celebridades políticas, né, que agora tentam sua reeleição. O senhor acha que o político mais reconhecido como político voltou a ter alguma notoriedade, alguma importância depois daquela eleição de 2018, que foi muito dos outsiders, ou a negação à política? A turma que berra, né? Que berra, mas não faz, né? Então eu me proponho a ser a turma que faz e não berra, mas faz. É um pouquinho diferente. Então eu vou estar lá para fazer. Aquilo que eu me disponho a propor, eu faço. Então todo mundo sabe que eu faço. Então eu não tenho essa discussão. Claro que tem outras pessoas, tem outros candidatos que podem estar com a mesma linha. E claro que tem lugar para muita gente, não só para mim. Mas o problema é o seguinte, você tem que comparar o que o eleitor tem que olhar, o que ele quer. Se o eleitor quer o meu perfil aguerrido, meu perfil que já fez quando ele ora, e que é um perfil que só pode até ser aguerrido, mas nada fez, ou ainda terá algo para fazer, o eleitor vai escolher. O senhor se ofende quando usam a sua imagem para, de alguma maneira, atingir a imagem do Bolsonaro? Recentemente, tá vendo quem está do lado lá do Bolsonaro? Tal Collor, tal Eduardo Cunha. Eles têm usado isso como se fosse um xingamento. De alguma maneira, ofende, ou o senhor está tão calejado com isso que não dói? Qual é a preocupação que tem? É pública. Minha posição a favor do Bolsonaro ela é pública. E outra coisa, apoio político ninguém nega. Então, qualquer um que me apoiar também, eu estou do lado, parabéns. Agradeço. O problema aí é o seguinte, é que esse troço pejorativo que querem usar está baseado em nada, né? É muito claro, é bom deixar isso para todo mundo claro. Eu não cumpri pena alguma, não tenho pena nenhuma a cumprir. Não tenho condenação nenhuma em vigor. Então é bom deixar isso claro para todo mundo. Qual é a diferença do não ter pena para cumprir do senhor para do Lula, por exemplo? É que muita gente olha e diz o seguinte, não, ele cumpriu pena. Não cumpri pena nenhuma. Não, eu entendo. Não cumpri pena nenhuma. Mas eu tô fazendo uma provocação aqui. Porque, vamos lá, o Lula, hoje, ele não tem pena para cumprir. Não, o Lula não tem pena para cumprir. Vamos lá, existe uma diferença muito grande do que aconteceu com o Lula e o que aconteceu comigo. O Lula foi preso por execução da pena em segunda instância. E aí, condenado em segunda instância, ele foi preso. E aí, quando o Supremo votou a mudança de novo do entendimento, que não caberia mais a prisão em segunda instância, e sim com trânsito julgado, ele foi solto. Sim. Foi exatamente assim que foi. Depois, a anulação da condenação dele foi pela incompetência do juiz e pela parcialidade do juiz decretada pelo Supremo. Ok. No meu caso, eu fui preso preventivamente e fui mantido preso preventivamente por um juiz que fraudou o meu processo para se manter competente. Por que fraudou? Eu fui acusado também de uma acusação eleitoral. E o senhor Sérgio Moro, ele simplesmente simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para se manter competente no meu processo. Só que eu fui mantido preso preventivamente, condenado na primeira instância por ele
e pelo segundo grau que era igual a ele. E o Supremo, em seguida, anulou a condenação e anulou o processo, ou seja, a minha prisão foi ilegal. Lula não foi preso preventivo. A diferença é que o Lula, quando o Moro fez o que fez, ajudou o Lula. Por quê? O Lula agora, para voltar o processo dele na justiça competente, já passou o tempo, a idade dele não permite e prescreveu. Então não pode nem se saber se a acusação era fundada ou infundada. Ele é inocente, sempre que todo mundo é inocente até que seja condenado com trânsito julgado. Mas ele não teve a oportunidade de se defender da acusação que foi feita e ser absolvido dessa acusação. Eu ainda terei essa oportunidade, porque foram anulados, vão ser remetidos em algum momento para a Justiça Eleitoral e lá eu vou ter a oportunidade de ser totalmente absolvido. Então eu tive a condenação anulada e o juiz declarado incompetente. É essa a situação. Para finalizar, nós estamos entrando no período, talvez, que a gente vá presenciar, a gente vai assistir a maior guerra de narrativas aí dos dois lados, talvez deflagrada, eu não me lembro, pelo menos eu tenho 49 anos, eu não me lembro de ter visto nada tão agressivo quanto está pintando aí. Principalmente porque essa agressividade de palanque, de discurso, que sempre houve, ela chegou na população. Pessoas se xingando nas ruas, pessoas trocando empurrões e, eventualmente, indo para as vias de fato. O senhor está preocupado com esse momento eleitoral? Olha, eu sempre tratei a política como você ter uma contenda de adversários e não de inimigos, né? Eu acho que eu sou adversário do PT. Eu não me considero inimigo de ninguém. Eu me considero adversário. Eu não quero levar nada para o lado pessoal com ninguém que pense diferente de mim, sempre agir dessa maneira. O que não quer dizer que você vai conviver politicamente com quem seja opositor. Claro que há o acirramento cada vez que chega mais perto da população, é claro que o acirramento está grande, mas eu já vi esse acirramento. Você não viveu a eleição do Collor no segundo turno, quando às vésperas da eleição você estava quase com uma pancadaria em muitos lugares. Talvez naquele momento não tão refletida como hoje está refletida, porque os meios hoje são mais diluídos de comunicação, consequentemente a informação chega mais. Sim. Mas eu vi agressões enormes ali naquele processo eleitoral, não foram poucas. Por quê? O acirramento é natural, você sempre teve essa polarização de esquerda e direita. Collor enfrentou, na época o Lula tomou o lugar do Brizola na esquerda. Depois o Fernando Henrique tomou o lugar do Collor, porque o Collor teve um impeachment. Sim. E o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB. A contenda ela é a mesma. Toda vez que está próximo do processo eleitoral terminar, a contenda se acirra, porque agora ela está mais justa, ou seja, resultado mais apertado. Quando o Lula estava folgado, ou o PT estava folgado, a contenda não foi grande. Quando o Fernando Henrique ganhou as duas no primeiro turno, a contenda também não estava grande, mas Collor e Lula foi muito acirrada. Sim. Já Bolsonaro com Haddad já teve um pouco de acirramento em 2018. E agora é natural, com uma eleição mais justa, que tenha mais acirramento. Muito bem, deputado. Eu quero agradecer a gentileza de dispensar o seu tempo aqui um pouco com a gente nesse bate-papo. Desejar boa sorte, obrigado, né? E que a gente tem repetido isso várias vezes, que tenha os próximos meses aí muito debate, muita discussão, que seja fervorosa, mas que vamos usar esse termo, né? Que sejamos ou que possamos assistir o enfrentamento de adversários e nunca de inimigos. É isso. Eu agradeço a você a oportunidade, estou aqui às ordens, foi um prazer enorme poder debater com você. Encerramos mais um Política em Foco. Muito obrigado a todos que acompanharam. Na semana que vem temos mais um convidado, com certeza. Continuem conectados com a Connect TV.